falando um pouco de história, contar um pouco como nós chegamos a Portugal. Nós chegamos em Portugal, os primeiros comportores aqui em Lisboa foi eu e Joquismar, mais uma equipe conosco, e nós carregamos malas e livros para cima e para baixo, andando a pé nas ruas de Lisboa, tentando achar alguns que são sedentos pela palavra, pelo Evangelho do Reino. E, na verdade, um pouco antes dessa história, de nós chegamos aqui, nós ouvimos que havia algumas igrejas na Espanha que havia interrompido sua comunhão, né, e estavam sem assistência. E nós começamos a vir para a Espanha, antes de Portugal. Nós começamos a visitar Madrid, Málaga, Córdoba e Huelva. Nós passávamos por esses lugares e supríamos os irmãos com palavra e deixávamos livros também para que eles possam ter assistência no seu dia a dia. E, de repente, o Senhor nos deu um sentimento que nós acabamos, por uma circunstância, entregamos aqueles irmãos da Espanha para outros irmãos cuidarem, e nós entendemos, então, que o Senhor queria que nós fôssemos para Portugal, para um país de língua portuguesa, e confiante de que aqueles irmãos pudessem cuidar bem da Espanha. Então, nós fomos até Málaga, nós descemos em Madrid, alugamos um carro, enchemos o carro de caixa de livros, e nós fomos até Málaga. E nessa conferência nós entregamos oficialmente os irmãos da Espanha para esse grupo de irmãos, e nós pedimos oração deles e nós viemos para Portugal. Aqui em Portugal nós encontramos, eu me encontrei com o Joquismar. E nós chegamos aqui à noite e não sabíamos onde se hospedar. Procuramos o tal de, não sei se ainda existe, Residencial Caravela, alguma coisa assim. Hã? Não é não. Essa vez foi Caravela, né? Caravela. E nós, então, oramos ao Senhor, não sabíamos por onde começar a obra, assim como Paulo em Filipos. Procurava um lugar de oração, e nós começamos a orar ao Senhor como começar a atuar aqui nesse país, e nós tivemos o sentimento de procurar um prontuário de todos os cristãos, grupos cristãos aqui em Portugal, aqui em Lisboa, e nós fomos fielmente de endereço a endereço procurando os irmãos para ter comunhão. E nessa época, nós carregávamos livros para cima e para baixo, né? Nós somos os pioneiros da comportagem aqui, né, em Lisboa, e nós acabamos tendo contato com uma boa comunhão com um irmão, né, diretor da CAPU, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus aqui. Tivemos muito boa comunhão, né, e convidamos até ele para o Brasil, e ele até me convidou para pregar na Assembleia de Deus aqui em Lisboa, naquele tempo. E assim começou a semeadura do Evangelho do Reino aqui em Lisboa. E isso em 1992. Em 1994, tinha uma exposição de livros, dos livros cristãos brasileiros, né? Isso, né? Não, na verdade era geral, né? Era geral, e nós, as editoras brasileiras, né, fazendo uma exposição de livros aqui em Portugal. E nós resolvemos vir juntos.
fomos convidados pela associação, né, dos editores lá do Brasil, nós viemos participar dessa exposição. E dessa exposição, nós procuramos novamente fazer essas visitas, retomamos as visitas, e no final, né, o Joquismar e alguns irmãos foram fazer uma exposição livro, vocês resolveram e tiveram contato com alguém de Porto, não é isso? Alguma coisa assim. Vocês foram até Porto. E eu não fui, nessa hora eu já tinha ido embora. E eles foram até o Porto, e assim, a semente que brotou foi primeiramente no Porto. Nós, em Porto, eu recebi 2 cartas, uma de um irmão em Vila Nova de Gaia, e o segunda carta do nosso querido irmão Salgadinho. E assim eu convidei os 2 para irem para o Brasil. Eles participaram de algumas conferências no Brasil. Irmãos, assim começou a semeadura. Talvez essa história muitos aqui não saibam. Então nós somos os pioneiros da semeadura dos livros da Palavra de Deus, do Evangelho do Reino. E aqui, irmãos, nós estamos vendo já o resultado dessa colheita. E mais tarde, né, outros irmãos retomaram esse processo. O Salomão, né, João César Antonelli, né, depois o Ami, na Espanha, André, e assim por diante, né? E assim, graças ao Senhor, eu sei que esse início da obra sempre é difícil, nem precisa de um tempo de maturação para que as pessoas consigam entender o que nós estamos fazendo aqui. Como Alexandre hoje de manhã disse, né? Realmente a solidão não é uma coisa que afeta, né, a gente. Nós que estávamos acostumados a viver uma vida de igreja intensa no Brasil, e de repente nós passamos a viver sem muita gente em volta, e o Salomão também passou isso na carne, né? Sempre, né, ocupado com tantas igrejas, tantos irmãos ali, e de repente, né, assim é que começa uma obra. Os dias, os que saem, como é que é? Semeando, chorando, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então, graças a Deus, irmão, nós estamos muito contentes, principalmente porque já há alguns frutos locais, e já esses frutos locais já estão produzindo outros frutos. E nós cremos que esse será um glorioso começo apenas. Nós vamos tomar a Europa para o Senhor Jesus e trazer o Senhor de volta. E aqui nós vamos construir, né, edificar santuários para que muitas pessoas possam adorar a Deus no altar do Senhor, dentro do santuário, para que sejam guardados da grande tribulação e também sejam vencedores e sejam parte do filho varão para ser arrebatado, né, junto ao trono de Deus e junto com nós todos, eu espero também ser arrebatado, espero, né? E para os que ficarem, nós estamos preparando o deserto lá no Brasil para cuidar dos filhos de Deus, né? Cuidar bem dos filhos de Deus. Por isso, irmãos, precisamos continuar pregando o Evangelho, seja na Europa, seja no Brasil, né? Seja na América do Sul. Nós precisamos continuar a pregar o Evangelho, porque esse trabalho, irmãos, no Senhor, nosso trabalho não é vão. Tá? Então, eu quis contar essa história para vocês. Nem todos vocês conhecem essa história, né? Porque tem algo a ver, né, comigo, dessa vez, vindo aqui em Portugal. Amém. Então, estamos realmente de coração muito alegre pelo que o Senhor está fazendo, e eu creio que o Senhor ainda vai usar vocês a fazer, né, alcançar muito mais pessoas. Amém. E muitas pessoas serão ajudadas a crescerem, a amadurecerem. Nós vamos fazer parte de uma igreja gloriosa, né, onde haverá um grupo de pessoas realmente maduras, prontas, como a noiva ataviada, para receber o Senhor, né, o nosso noivo. Amém. Aleluia. Bom, eu preciso continuar, porque eu sei que, né, amanhã talvez alguns precisam ir embora, mas assim,
Então, hoje à noite, vamos aproveitar melhor o tempo. E eu preciso mostrar para vocês que o capítulo 5 de Romanos, ele é um capítulo de virada. É um turning point, ou um ponto de inflexão, né? Mudança de direção. Porque do capítulo 1 até o 4 de Romanos, primeiramente mostra o que é o Evangelho de Deus, e depois mostra que Paulo, ele queria ir para Roma, e de Roma ir para a Espanha. Isso está no capítulo 1, logo de início ele escreve isso, e também no capítulo 15, quase no término da sua epístola, ele detalha sobre esse encargo de ir até a Espanha. E logo em seguida ele começa a relatar a situação miserável do homem, da corrupção que entrou profundamente no coração do homem. E o homem parece ser uma coisa incorrigível. Não tinha mais como Deus consertar o homem. Esse homem, por sucessivas tentativas de Deus usar o homem, mas esse homem só se tornou cada vez mais imprestável para Deus. Eu vou só ler alguns versículos para vocês entenderem o que eu estou dizendo. No capítulo 1, versículo 28, ali diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O homem caiu no fundo do poço, não tem mais como piorar. É nesse momento crítico que Paulo anuncia que Deus tem um plano de salvação para o homem. Quando parecer não haver mais salvação para o homem, graças a Deus, ele tem um plano de salvação, que é o Evangelho de Deus. Bom, eu não tenho tempo de explicar muito, mas o Evangelho de Deus, irmãos, não é pelas obras da lei, não é pelo que você faz de bem, de bom, mas é pela fé em Jesus Cristo. Porque Deus enviou o seu próprio Filho e morreu por nós na cruz, realizou a redenção por nossa causa, por nós, e nós somos resgatados de volta para Deus. Deus nos criou para Ele, mas Satanás nos roubou de Deus, né, e colocando o pecado dentro de nós, e o pecado e a morte veio seguindo o pecado, e a morte passou para todos os homens, e todos passaram a ser pecadores. Nós não tínhamos nenhuma possibilidade de sermos salvos da perdição eterna, mas graças a Deus, Deus, através do seu Filho, que veio tomar forma humana, veio ser como um homem, genuinamente homem, como você e eu. Ele morreu por nós na cruz, com seu sangue derramado. Irmãos, Deus pôde realizar a nossa redenção. E pela sua morte, Deus nos resgatou de volta para Deus. O livro de Pedro fala que nós não fomos resgatados, né, com ouro e prata. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Então, Ele pagou alto preço para resgatar de volta aquilo que é dele. Veja só que coisa mais injusta.
né? O homem foi criado para ele, por ele e para ele, mas ele teve que resgatar o homem de volta, pagando um preço alto, que é a morte de seu filho, o sangue precioso de Cristo. E nós, apenas por crer em Jesus, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos e confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor, nós somos salvos. Se há alguém nesse lugar ainda não sabe se você é salvo ou não, é muito simples. Creia no coração que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, porque aprovou o seu trabalho de redenção. E Deus precisa que você também abra a sua boca e confesse que Jesus é o Senhor, e Jesus é o Senhor da sua vida, Jesus é o seu Salvador, e Jesus é o seu Senhor daqui para frente, e dono da sua pessoa. Por isso, irmãos, tão facilmente não tivemos que fazer mais nada, e nós fomos justificados gratuitamente pela morte de seu filho. E agora, justificados, nós fomos reconciliados com Deus. É onde nós chegamos no ponto de inflexão, no capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que Deus fez por meio de Cristo veio a nos trazer de volta para Deus, perdoando nossos pecados. E pela fé Deus nos justificou, e pela fé Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Hoje, irmãos, não temos mais problema com a ira de Deus. Hoje nós temos paz com Deus. Então, esse ponto é o ponto de inflexão. E daí? E daí para frente? Daí para frente. Uma vez justificados, Deus quer nos salvar com a sua vida. Então, versículo 10, vou ler de novo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, esse é o ponto de inflexão. Até agora, irmãos, nós nada tivemos que fazer senão crer. É pela fé, recebemos gratuitamente a redenção de Cristo e nós somos trazidos até Deus, justificados e temos paz com Deus, não é pelas nossas obras, é pela fé. Amém? Amém? Mas a vida cristã não para aí. Muitos cristãos acharam que parou aí. Não para. Essa primeira etapa é para a segunda etapa. E essa segunda etapa, irmãos, é que é mais importante. Porque essa segunda etapa é que Deus realmente salva a nossa pessoa, salva a nossa alma, transforma a nossa pessoa. É isso que Deus quer fazer. Deus quer nos santificar. E Deus quer nos glorificar. Deus quer colocar a sua vida santa em nós e Ele quer saturar com a sua vida e a sua natureza santa em nós. Esse é o processo de santificação. Mas não é só isso. Deus quer nos glorificar. A ponto de, quando terminar esse processo de santificação, irmãos, nós seremos a glória de Deus. Porque no versículo seguinte, versículo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Uma vez que nós chegamos a desfrutar desta graça, Deus de graça nos justificou e nos reconciliou. Temos paz com Deus. Agora temos que permanecer firmes nessa graça. Mas para quê? É para daqui para frente. O que tem daqui para frente? A esperança da glória de Deus. Deus quer que tenhamos a esperança de que Deus vai nos santificar, Deus vai nos glorificar
Até que ponto é que até sermos como Ele é em vida e natureza. Esse é o processo da salvação de Deus, é o plano glorioso de Deus. Só que quando a gente fala na glória de Deus, eu tinha uma impressão da glória como um resplendor. Então um dia nós vamos estar na glória de Deus, nós vamos estar no meio daquela luz, aquele resplendor maravilhoso, como em Mateus 17, Jesus, né? De repente, ele se transfigurou com seu rosto resplandecente e sua veste, né, estava resplandecente. Talvez essa seja a glória. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que a glória é muito mais do que isso. Onde começou a me incomodar essa palavra glória? Aqui no versículo, capítulo 3, versículo 23. Ali diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu acredito que a primeira parte desse versículo todos entendem. Todos pecaram, todos entendem. Mas por que carecem da glória de Deus? Eu fiquei anos e anos intrigado com essa parte. O que quer dizer que, já que todos pecaram, carecem da glória de Deus? Há uma deficiência. O homem ficou destituído da glória de Deus. O homem que foi criado para ser a glória de Deus. Você sabia disso? 1 Coríntios 11, versículo 3, versículo 7. 1 Coríntios 11. Então não é só ter seus pecados perdoados, não é só ser reconciliado, você ter paz com Deus, mas Deus quer fazer um trabalho muito maior. Deus quer te santificar e Deus quer te glorificar. Capítulo 11, versículo 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus. O homem é imagem e glória de Deus. Mas a mulher, a glória do homem. Quer dizer, o homem, Deus quer fazer do homem um representante dele. Deus vai colocar os elementos santos de Deus nele. Deus vai colocar o quê? A sua vida e natureza santas nesse homem, a tal ponto que esse homem vai crescer, amadurecer, ser saturado da própria vida de Deus, da própria natureza de Deus, e que quando o universo inteiro olhar para esse homem totalmente saturado, santificado, cheio da glória de Deus, cheio da natureza santa de Deus, o universo esteja enxergando o próprio Deus. Vocês estão entendendo o que é a palavra glória? A palavra glória não é só resplendor, não. A palavra glória é o próprio Deus sendo revelado, sendo visto. Quando Deus é revelado, é a glória. E Deus fez de você e eu com uma expectativa de ser a sua glória. Por isso, em Gênesis 1, versículo 26 e 27, mostra que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus é uma preparação, são as premissas para que pudesse o homem ser a glória de Deus, como é um trabalho final. A conclusão, o início desse trabalho é a imagem e semelhança de Deus. E a conclusão desse trabalho é a glória de Deus. Quando alguém olhar para a igreja gloriosa, a igreja saturada de Deus, natureza de Deus, a vida de Deus,
Irmãos, nós vamos ver quem? Vamos ver o próprio Deus. Claro que a igreja não terá o status de Deus no sentido de ser objeto de adoração, não. Somente Deus é objeto de adoração. Mas em vida e natureza, a igreja será totalmente uma com Deus. Quem olhar para nós, irmãos, como a igreja, verá Deus. Esse é o objetivo do trabalho de Deus em nós. Por isso, quando o homem caiu na queda, Deus falou: cadê a minha expectativa, a esperança que eu tinha no homem de ser a minha glória? Parece que foi por água abaixo. Por isso ali diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas quando Deus resgatou o homem de volta para si, e Deus usou o sangue de seu filho, redimiu esse homem de volta para ele, e fez a paz, Cristo fez a paz entre homem e Deus, reconciliando com Deus, e agora, irmãos, nós podemos dizer que nós nos gloriamos da esperança da glória de Deus. O que é gloriar-se? Essa palavra, esse verbo reflexivo, gloriar-se, é gabar-se. Irmãos, se há uma coisa que podemos nos gloriar, se há alguma coisa que podemos nos gabar, irmãos, é na esperança da glória de Deus. Nenhuma outra criatura foi projetada para ser a glória de Deus, mas nós somos. Nós precisamos, irmãos, chegando a esse ponto do Romanos 5, nós precisamos daqui para frente, olhar para frente e ver o nosso futuro. Qual é o nosso futuro? É sermos a glória de Deus. Você tem que viver a vida cristã cheia da esperança da glória de Deus. Você não está aqui para viver uma vida miserável, uma vida cristã miserável. Você está vivendo aqui, irmãos, sendo trabalhado por Deus. Dia a dia, Deus está saturando você com a sua vida, com a sua natureza. Deus está santificando você com a sua seiva santa, raiz santa. Deus está te glorificando. Quando chegar naquele dia, Deus vai falar: foi atendida a esperança, a minha expectativa. O homem de fato se tornou a glória de Deus. Essa é a esperança da glória de Deus. Quem aqui se gaba dessa esperança? Irmãos, eu me glorio da esperança da glória de Deus. Se olhar para mim, eu sou um homem falho, cheio de problemas. Parece incorrigível. Parece que Deus não vai conseguir me mudar muito. Mas, irmãos, se olhar para a palavra de Deus, olhar para a promessa, irmãos, eu me encho de esperança. Deus vai me fazer a sua glória. Você acredita nisso? Agora eu vou dar um pouco de contexto histórico aqui. Quando Paulo escreveu isso para os romanos, as igrejas estavam apenas num estado inicial, num estágio incipiente. O homem mais maduro entre eles era o apóstolo Paulo. Mas entre eles não havia ainda muita situação de maturidade. Eles, ao olharem para toda a história do passado, corrupção após corrupção, pecado, maldade, violência, Deus tentava consertar o homem, Deus tentava dar um novo início para o homem, e parecia que tudo dava no mesmo. Mas, irmãos, finalmente, com a morte de Cristo e com a ressurreição, veio a esperança para Deus, a esperança da glória. Mas aqueles cristãos daquela época ainda estavam incrédulos de que pudesse realmente acontecer isso. Que o Evangelho de Deus fosse tão poderoso, a ponto de mudar o homem como nunca conseguiu mudar esse homem.
nem na história antiga, nem com o povo de Israel, agora com a igreja, vai funcionar? Deus vai conseguir realmente mudar esse homem, transformar esse homem? A sua glória? Será que vai conseguir? Então, irmãos, havia muita dúvida, muito questionamento. Eles não tinham certeza se Deus podia fazer isso. Então, Paulo escreveu capítulo 5, nesse ponto de mudança, ponto de virada, para dar certeza para eles. Então, vocês, em vez de vocês ficarem questionando, vocês precisam pisar em cima da base da graça, firmar-se na graça e se gloriar. Estufa o peito e diz: eu tenho esperança da glória de Deus. Todos aqui têm esperança. Todos aqui têm esperança. Não duvide. Não hesite. Não vacile. Fique firme na fé. Firme na graça. Baseado nessa graça, Deus vai te levar até lá. Deus vai levar a sua igreja. Hoje é um tempo corporativo. A igreja vai chegar lá. Pelo menos um grupo dos vencedores, o filho varão. Vamos chegar lá. Amém? Então, esse é o pano de fundo desse capítulo. Mas o que é a glória de Deus? Quando nós, acho que um ano atrás, ou ano e meio, né? Não sei, não me lembro, quando fomos ler Colossenses, eu fiquei intrigado com a palavra. Colossenses. Capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Irmãos, o importante é a gente ter um viver. Deus não vai medir quando Ele voltar, não vai medir quanta obra você fez. Deus não vai medir quanto conhecimento bíblico você tem. Mas Deus quer ver o seu viver. Porque o seu viver expressa a sua essência. O quanto Deus conseguiu trabalhar em você. Tá? Então, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento. Sabe o que é pleno conhecimento? É conhecimento objetivo e realidade subjetiva. É o conhecimento objetivo e conhecimento subjetivo. Assim como Abraão tinha pouco conhecimento objetivo, mas ele tinha muito conhecimento subjetivo. Ele teve experiências com Deus. Ele conheceu esse Deus na sua experiência, sentindo na carne, no seu viver, na sua experiência. Irmãos, isso é pleno conhecimento. Toda vez que a Bíblia fala pleno conhecimento, irmão, não é só conhecimento objetivo fora de nós, mas doutrinário, teórico, não. É um conhecimento completo. Você conhece a Deus objetivamente e você conhece Deus por experiência. Isso é pleno conhecimento. É o versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder. Irmãos, você sabe o quanto nós precisamos ser fortalecidos, não é isso? O homem fraco. O homem, para chegar lá na glória, irmão, nós precisamos de muito poder. Então, sendo fortalecidos com todo o poder, mas é segundo a força da sua glória. Deus tem um poder, mas a força desse poder é a glória de Deus. Então, quando eu li esse versículo, fiquei com problema. Porque para mim, a glória é uma luz, é um resplendor, é uma expressão de Deus. Mas aqui fala, a glória não é só algo passivo, contemplativo, mas a glória é algo que atua, atuante. É uma força que está nesse poder. Aí, irmãos, mudou um pouco o meu conceito com relação à glória. A glória tem força. Enquanto Deus está me santificando com sua vida e natureza,
E ali dentro, irmãos, tem uma força da glória me glorificando, me levando para lá. Vocês, irmãos, entendem o que eu quero dizer? Existe o lado da raiz santa, tem o lado da seiva santa, permanecendo na videira, comendo da palavra, me alimentando da palavra de Deus, das experiências de Deus, e ao mesmo tempo, irmãos, nessa seiva santa, nessa vida santa, nós temos uma força da glória que me puxa para a glória, que me puxa para ser igual a Deus, o que Deus é. Aí eu fui procurar sentido da glória. E quando cheguei a ler Êxodo 33, Êxodo 33 é a história que o povo de Israel, com Moisés no Monte Sinai, recebendo de Deus os mandamentos, os 10 mandamentos, com curto espaço de 40 dias e 40 noites, o povo havia se corrompido. Eles não tiveram paciência de aguardar a descida de Moisés e acharam que Moisés não ia voltar mais e pediram para Arão construir um bezerro de ouro, como no Egito eles viram que o povo da terra adorava algum ídolo, e aquele ídolo eram seus deuses. Então fazem para nós, Arão, né, um bezerro de ouro e nós vamos adorá-lo. E assim foi feito o bezerro de ouro, e eles declararam aquilo sendo os deuses que os tiraram do Egito. Isso ofendeu a Deus tremendamente. Aquele povo que viu a mão poderosa de Deus, os milagres, sinais, e Deus tirou-os do Egito para ser o seu povo de propriedade exclusiva. Esse povo construiu um bezerro de ouro dizendo que são deuses que os tirou do Egito. Irmãos, isso ofendeu tremendamente Deus. Deus queria exterminá-lo. Ia fazer de Moisés a sua descendência, o povo que herdasse a terra boa de Canaã. Mas Moisés disse, espera aí, Deus, a aliança que você fez foi com Abraão, Isaque e Jacó. Imagine se os egípcios ouvirem que você os terminou no deserto, vão dizer que Deus não foi capaz de levá-los à boa terra de Canaã. E você não pode exterminar esse povo. E esse povo é teu, não é meu não. Né? Porque Deus estava empurrando para Moisés. Né? Moisés dizendo, esse povo é teu. Né? E então, aí Deus falou, tá bom, você está certo. Eu vou levar esse povo sim, vou honrar meu compromisso com Abraão, Isaque e Jacó, com a aliança que eu fiz com eles. Eu vou introduzir esse povo na boa terra de Canaã. Mas eu não vou. Eu mesmo não vou. Vou mandar um anjo adiante deles. Eles vão receber a terra por herança, porque eu prometi. Mas eu mesmo não vou. Moisés ouviu isso e falou, Senhor, se a tua presença não vai, não nos faz subir desse lugar. Irmão, essa foi a passagem que me deu força na transição da partida do irmão Dong para nós. Eu falei para o Senhor, Senhor, se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir desse lugar. O Senhor tem que ir conosco. Aí o Senhor entendeu o coração de Moisés. E o Senhor disse, a minha presença vai contigo. Dá uma olhada no versículo 14. Que maravilha, eu gosto desse versículo. Qualquer dia desse eu vou fazer um quadro, colocar na minha casa. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Se Deus apenas mandasse um anjo adiante de nós, e fizesse conforme Ele prometeu, como que por obrigação,
Mas não seria tão doce, porque a presença do Senhor não indo conosco, nós não entraremos no descanso de Deus. Irmãos, o serviço a Deus correto é trabalhar no descanso de Deus. Eu falei com esse pastor que escreveu para mim, que eu li no primeiro dia aqui. Eu falei para ele, porque ele me perguntou: Pedro, me explica uma coisa, me intriga na Bíblia falar servo inútil. O que é um servo inútil? Porque eu não quero um dia trabalhar, no final ouvir do Senhor que eu sou um servo inútil. Eu falei para ele, o princípio de um servo de trabalhar para o Senhor, ser usado pelo Senhor, é o princípio da sarça. Quando Moisés foi chamado para Deus enviá-lo para tirar o povo do Egito, ele viu uma sarça com fogo ardendo na sarça, mas a sarça não se consumia. Eu falei, esse é o princípio de todo aquele que quer servir ao Senhor. O Senhor nos usa como a sarça, mas não nos usa como combustível, porque Ele mesmo é o poder, é a força. Ele não precisa de nós como poder. Nós somos apenas vasos de barro, para que o poder, a excelência do poder, seja de Deus e não de nós. Nós somos, um servo de Deus é no máximo uma sarça, para permitir que Deus, o poder de Deus se manifeste. Não é o nosso poder, não é a nossa força. Então, se a presença de Deus vai conosco, as coisas acontecem. E acontecem sem você fazer esforço. Deus faz as coisas. Irmãos, é gostoso. Isso demora para aprender. Os servos, os irmãos que servem, ainda muito novos, ainda vão levar alguns anos para aprender. Irmãos, eu no começo de servir ao Senhor, vou dizer uma coisa, quase me deu um piripaque em mim. De estresse, preocupação, tensão no serviço ao Senhor, ansiedade. Ó Senhor Jesus, eu quase entrei, passei o limite, quase entrei para síndrome do pânico. Aí eu falei para o Senhor, Senhor, não deve ser assim para servir ao Senhor. Porque se servir ao Senhor é desse jeito, Paulo teria um ataque cardíaco. Eu não quero te servir assim. Me salve disso. E o Senhor atendeu minha oração. Foi difícil aprender. Pouco a pouco, irmão, fui aprendendo a confiar no Senhor. Tirar as minhas mãos. Deixar que o Senhor faça. Eu sirvo apenas como um vaso. Um canal de Deus. Mas quem tem que fazer é Deus. Por isso ele diz, a minha presença vai contigo. E eu te darei descanso. Verdadeiro trabalhar para Deus, irmãos, é trabalhar no descanso. Eu falei para esse pastor, ele falou, não é à toa que eu vejo muitos dos meus colegas estão precisando de um tempo de férias com o Senhor, porque a obra dele está fazendo eles arrancarem cabelos. Eles não estão aguentando mais, o sistema nervoso já não aguenta mais. Falei, isso não é servir ao Senhor. Servir ao Senhor é servir no descanso. Você imagina tanta pressão sobre meus ombros, tanta responsabilidade. Se eu fosse servir em mim mesmo, irmãos, não ia aguentar nunca. Mas graças ao Senhor, que quem serve ao Senhor, serve no descanso. Então, eu gosto muito desse versículo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então, lhe disse Moisés, e Moisés, ele é ousado, né? O Senhor já garantiu que a presença ia com ele, mas ele queria mais garantias, mais garantias. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Mas Deus já disse que ia.
Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, porque ele sabia que esse povo é rebelde demais. Dali a pouco vão provocar a ira de Deus de novo. Ele sabia disso, né? E de repente Deus fica bravo de novo. Como é que eu faço, né? Então, ele queria garantia. Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Irmãos, a nossa diferença com todos os outros povos da terra é que o Senhor anda conosco. Se o Senhor, um dia, se o Senhor deixar de andar conosco, estaremos todos perdidos. Graças a Deus, irmãos, até hoje, o Senhor tem sido fiel. A diferença entre nós e os outros é que o Senhor anda conosco. Aí, olha só o versículo 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo nome. Então Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Que ousadia! Moisés pedir para Deus para mostrar a glória de Deus. Aí que Deus disse? Foi aí que fui entendendo o que é a glória, tá? Eu estou passando para vocês entenderem. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Quer dizer, ninguém pode ver a face do Senhor. Somente, irmãos, o Filho unigênito que está no seio do Pai, ele é o único que pode ver a face do Pai. E nós vamos ver a face do Pai por meio da face de Cristo. E aí o que o Senhor disse? O Senhor falou assim: mas eu vou te mostrar, para dar garantia para você, mas você não vai poder ver o meu rosto. Então vou colocar você numa fenda da rocha, da penha, quer dizer, entre várias rochas, tem fendas. Eu vou colocar você dentro da fenda, e quando eu passar por você, eu vou tampar com a minha mão. Então, Deus tem mão. Vocês viram já? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus tem mão. Eu porei a minha mão para você não ver meu rosto, para você não morrer. Mas quando eu passar por ti, eu vou tirar a minha mão, você poderá ver as minhas costas. Ele tem costas. Deus tem costas. Vou ler então para vocês. Versículo 21. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a tua mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me poderás ver, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Irmãos, aqui ele disse: quando passar a minha glória. Ora, quem passou por Moisés? Deus. Mas aqui fala: quando passar a minha glória. Então, Deus e a glória não é a mesma coisa? Aí comecei a me atinar para essas coisas. Deus, a presença de Deus, porque aqui fala: minha presença irá contigo. A presença de Deus, a glória de Deus e Deus é a mesma coisa. Ou não é? Aí eu fui procurar a palavra hebraica para a glória. E a palavra hebraica é kabod. Ou, na forma antiga, a gente diria kabod. Vocês se lembram de Icabod? Quando nasceu o neto do velho Eli, quando nasceu, deram o nome, a mãe, né? É a mãe, né? Que deu o nome de Icabod, é que foi-se a glória de Deus. I é o negativo, foi-se. E mais acabou,
porque o D é mudo, acabou, ele é a glória de Deus. E o acabou, é a palavra que tem uma raiz que significa peso e significa dignidade. Irmãos, a glória vem de algo chamado de algo que denota peso e algo que denota a dignidade. Irmãos, quando Moisés olhava, isso já é 2 Coríntios 3, eu não vou poder falar sobre tudo isso, senão vou gastar toda a reunião para isso. Quando Moisés entrava na tenda da congregação, ali conversava com Deus, face a face, claro que também não podia ver, na verdade, a face do Senhor. Sempre tinha as nuvens, tinha alguma coisa. Mas ele falava com o Senhor face a face, como diz a Bíblia. E ele saía da tenda da congregação com o rosto cheio da luz da glória. E o povo não tinha coragem de fitar o rosto de Moisés, porque estava cheio da glória. Então, quando ele saía da tenda da congregação e falava com o povo, ao olhar para a glória, ou pelo menos a manifestação externa da glória, o povo percebia o peso que tinha nas palavras de Moisés, a dignidade que tinha nas palavras de Moisés, e ali, irmão, tinha autoridade e tinha autorização de Deus para falar por Deus. Moisés fala por Deus. Quer dizer, irmãos, se nós hoje buscarmos a glória de Deus, através da santificação e glorificação, vivendo na presença do Senhor, indo ao trono da graça, vivendo no Espírito, aprofundando no conhecimento de Deus, irmãos, nós vamos ter um rosto também cheio de glória. Só que não é uma luz, mas as pessoas vão perceber um peso. Às vezes a gente fala, esse irmão tem peso, mas a palavra daquele irmão é leviano. Não é assim que a gente fala? Então, assim, se você quer ter peso, você precisa da glória de Deus, porque a glória é o próprio Deus. É a própria presença de Deus, é a dignidade de Deus, é o peso que Deus confere a você, é a autoridade que Deus dá para você falar por Ele. Amém? Aí, irmãos, comecei a perceber que Deus quer nos fazer a sua glória. Então, o que é a glória? Eu fiz uma redefinição da glória lá na instância. Para mim, a glória, irmãos, é quando Deus revela Ele mesmo. Quando Deus revela o seu ser. Quando Deus revela a sua natureza. Quando Deus revela o seu caráter. Quando Deus revela a sua própria presença. Irmãos, isso é glória. A glória é a revelação do ser de Deus, né? Na verdade, se tivesse o telão aqui, ia projetar aqui, né? Na verdade, o telão ficou lá no fundo. Mas tem tudo aí, acho que o Jonathan, você passou, né? Para passar ali, né? Então, a definição é assim, a glória de Deus, a glória é a revelação do ser, já está ali? Não, essa é a primeira figura. Mais para frente. Isso, olha lá. A glória de Deus é a presença de Deus, o próprio Deus, quando Ele é revelado. Mais uma. A glória de Deus... Opa, volta. A glória de Deus é a revelação do ser de Deus, da natureza de Deus, do caráter de Deus e da presença de Deus. E quando Deus é revelado, é a glória. Vocês se lembram da 2 Coríntios 3:8? E todos nós com o rosto sem véu, desvendado, contemplamos como por espelho. Esse espelho, irmãos, é a face de Cristo. Nós não podemos ler a face de Deus diretamente, mas esse espelho é a face de Cristo. Nós podemos hoje olhar a glória na face de Cristo. Como por espelho, a glória do Senhor, contemplando como por espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória, como do Senhor, a sua própria imagem como do Senhor Espírito.
Quer dizer, essa glória, irmão, tem uma força, e essa força nos transforma. Essa força transforma o nosso ser. Essa força nos santifica. Essa força nos glorifica. Essa glória nos torna a glória de Deus. Vocês estão entendendo? Deus está fazendo esse trabalho glorioso na minha vida e na sua vida. Voltando lá para Romanos 5. Depois que você se gloria da esperança da glória de Deus, você precisa então começar a se gloriar em outra coisa. No versículo seguinte. E não somente isto, mas também... Esse versículo aqui ninguém gosta, né? Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ah, isso ninguém gosta. Nos gloriar da esperança da glória de Deus, todo mundo quer chegar lá a ser glória de Deus, mas gloriar-nos nas próprias tribulações, irmãos, as tribulações que Deus permite chegar à nossa vida, principalmente nós os cristãos, permite chegar à nossa vida, é para nos levar à glória. Se você um dia enxergar isso de fato, você não murmurar contra nenhuma tribulação. Na verdade, essas tribulações são as tribulações mínimas do dia a dia. Coisas que às vezes fazem você perder paciência, coisas que às vezes fazem você ficar desesperado no dia a dia, coisa que você faz com que você fique, de repente, sem chão, mas coisas do dia a dia. Irmãos, são nessas coisas que, em lugar de reclamarmos, murmurarmos, como os filhos de Israel no deserto, e não aproveitaram nada das tribulações, irmãos, nós também não podemos deixar de aproveitar todas as nossas tribulações. Tribulações pequenas, no relacionamento de marido e mulher. Né? Minha mulher fala demais. Oh, meu marido volta sempre bravo, sempre, né, irritado. Irmãos, são coisas assim do dia a dia normais. E são nessas coisas, irmãos, que você tem que enxergar que Deus está querendo te fazer a glória de Deus. A única maneira, irmão, que Deus tem para mudar a nossa pessoa é usando as tribulações para nos, o quê? Para nos ajudar a negar a nós mesmos, despojar o nosso velho homem com seus feitos e nos revestir do novo homem. A única maneira Deus tem para fazer isso. Então, por isso, irmãos, não reclame, enxergue as tribulações como algo que Deus está levando você para ser a glória de Deus. Então, aprenda a se gloriar nas próprias tribulações. Aqui fala próprias tribulações, são as próprias que você tem já. Você já tem no dia a dia. Não precisa pedir, Senhor, me manda a tribulação, não precisa pedir, não. Já são próprias, inerentes à vida humana, inerentes à vida cristã. Irmãos, porque a tribulação produz perseverança. No espanhol está traduzido a tribulação produz paciência, mas não é só paciência, é mais que paciência. Porque paciência, você pode ter nascido com mais paciência ou menos paciência. Tem gente mais paciente, tem menos paciente. Não é? Mas a perseverança não. A perseverança é produzida somente pela tribulação. Entendeu ou não? Todo dia, aquela coisa te martela. Todo dia. Se você não passa por ela, aquilo vai te martelar pelo resto da vida. Mas se você aprende a perseverança naquilo que está te martelando, você passa por ela. Não sei se os irmãos entendem o que eu quero dizer. Eu não sei explicar mais do que isso.
Né? Então, o Senhor usa a tribulação para produzir perseverança. E a perseverança produz a experiência da nossa tradução. Mas no espanhol está prueba, prova, provação. Eu diria assim, a tribulação produz perseverança e a perseverança produz caráter aprovado. Caráter aprovado. Tem uma versão, acho que em inglês, diz caráter aprovado. Então, irmãos, o que é isso? Isso quer dizer que cada tribulação, irmãos, é uma prova. Cada tribulação é um teste. E na escola, o professor não dá provas, testes, para ver se aprova o aluno, para ver se o aluno aprendeu aquela lição. Deus manda provas. Eu me lembro que, quando eu era estudante, eu tinha muito medo daquele professor que chega assim, senta na classe de aula, hoje todo mundo guarda material, tal, eu vou dar uma prova relâmpago. Vocês já passaram por isso? Já passaram por isso? É? Então, pega um papel, uma folha de papel do seu caderno, e eu quero que vocês respondam esse problema, essa questão. Eu tremia, não sabia o que era, né, qual era a surpresa. Irmãos, Deus manda tribulações como teste. Mas os testes, as provas, visam não reprovar, visam aprovar. Se você não passou por um teste, você certamente vai para um reforço. Você vai tentar buscar, né, o terreno perdido. Você vai estudar bem aquela matéria para que na outra vez ou no outro teste você passe. Não é? Então, as tribulações, irmãos, não visam reprovar você. As tribulações visam aprovar você. Deus quer aprovar você, quer me aprovar. Até formar um caráter aprovado. E tendo esse caráter aprovado, irmãos, resulta na esperança da glória. Então, lembre-se, a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e tendo o caráter aprovado, você tem a esperança da glória de Deus. Não tenho mais tempo, vou falar só até aí. Aí, irmãos, eu preciso ir para o título da mensagem, que é o versículo 5. Versículo 5, assim, eu vou dizer para vocês como se estuda a Bíblia. Quando chego no versículo 5, parece que está falando de outra coisa. Eu não entendi nada do que está falando. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Mas o que é isso? Alguém entendeu aqui? A Bíblia está na sua mão, né? Eu, quando li aqui, falei, parece que interrompeu uma linha de raciocínio. Ora, esperança não confunde. O que é isso? Né, tal? O Senhor foi dando a luz. Essa palavra, a esperança não confunde, pode ser traduzido para a esperança não envergonha. Em espanhol está avergüenza. E também pode ser traduzido para não decepciona. A esperança não decepciona. Se você tem a esperança da glória de Deus, irmãos, não vai decepcionar você, não. Se você pensa que isso aqui, alguém está vendendo um produto, prometendo uma coisa, depois não entrega, irmãos, essa esperança não vai decepcionar você, não. Deus vai entregar o produto final para você. Desde que você esteja nesse processo. Tribulação, perseverança, caráter aprovado e esperança. Isso tudo, irmãos, é por causa daquele pano de fundo que eu pintei para vocês, de que os cristãos daquela época duvidavam que isso pudesse acontecer. Talvez alguns já eram casados 30 anos, 40 anos, que nunca viram seu marido mudar, nunca viram sua esposa mudar. E não acredita que isso vai acontecer? Então, aqui, por que veio isso? Aqui mostra, ora, a esperança não vai decepcionar você, não. Por quê?
Por causa, Deus deu uma garantia. Que garantia é essa, irmãos? É o amor de Deus. O amor de Deus garante que Ele vai fazer esse trabalho em você. E não vai falhar. Se você deixar Ele trabalhar, não vai falhar. Você vai ser a glória de Deus. Por quê? O amor de Deus já foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que já não foi dado. Irmão, quem aqui recebeu o Espírito Santo? Então já recebeu no pacote o amor de Deus. Não tem como Deus tirar o amor dele de você. Porque quem recebeu o Espírito Santo já recebeu no pacote o amor de Deus. E quem tem o amor de Deus, irmão, já tem a garantia de que Deus vai levar você até lá. Se você cooperar. Se você cooperar. Claro que haverá alguns que não cooperam, não farão parte do filho varão. Mas eu creio que estou falando para um grupo de irmãos que querem ser filho varão. Confie no amor de Deus. Aí você vai entender esse contexto, o resto dos versículos. Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ora, nós éramos ainda pecadores e inimigos de Deus. Deus provou o seu amor para conosco e nos resgatou. Nos tirou do pecado, nos tirou da condenação, do juízo. E Deus nos reconciliou pela redenção do seu Filho, do sangue do seu Filho, não é assim? Se Deus fez isso gratuitamente, quando nós éramos ainda inimigos de Deus, Ele não vai fazer muito mais? Então vamos ler. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quem aqui agora tem confiança? Mas não terminou ainda. Eu vou outra vez te dar uma dica que levou tempo para eu entender. Esses versículos aqui, irmãos, não terminam aqui. Terminam no final do capítulo 8 de Romanos. Eu vou dar essa dica para vocês. Vocês estão recebendo de mão beijada aqui, hein? Capítulo 8. Olha, versículo 31. Aí você vai conseguir ligar uma coisa com outra. Versículo 31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vocês entenderam agora? Nesse contexto, esses versículos se abrem para você. Senão você não entenderia esses versículos. Por que está falando dessa forma? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vocês entenderam esse versículo, não? Ele não poupou o seu filho, resgatando você. Ele não poupou o seu filho, fazendo morrer por você. E agora, irmãos, ele vai dar seu filho, juntamente com ele, todas as coisas. Todas as coisas que te conduzem à glória. Ele vai te dar. Pelo amor de Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? É Deus que nos justifica. Alguém pode apontar o dedo para você, mas você, como cristão, você não vai chegar lá. Você é um cristão, olha, incorrigível. Você já está tantos anos na igreja, mas nunca muda. Irmãos, não deixe ninguém acusar você. Porque é Deus quem justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu por nós, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmão, nós temos um intercessor forte. Nós somos fracos, de difícil mudança, mas irmão, tem alguém orando por nós, intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo?
Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Irmãos, isso tudo para indicar, irmãos, esse processo todo de transformação exige o trabalhar do morrer de Cristo, o morrer do velho homem, o morrer do nosso eu. As tribulações são para isso, para a gente cada vez mais diminuir, para que Cristo possa crescer em nós. Em todas essas coisas, porém, mesmo sofrendo esse processo de perda, de renúncia, de negar o eu, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos deu essa esperança da glória e nós vamos chegar lá. Seguimos esse caminho, irmãos, da fé. Nós temos a garantia, pelo amor de Deus, que Deus vai usar tudo o que Ele pode. O seu poder, a força da sua glória, Ele vai nos transformar. Ele vai fazer de nós a glória de Deus. E eu espero ver rapidamente um grupo de irmãos deixando criancices rapidamente amadurecer, permitindo esse caminho, Deus trabalhar por esse caminho da tribulação, perseverança, caráter aprovado e a esperança. E amadurecer rapidamente, fazendo a vontade de Deus aqui na terra. A Europa será diferente, porque aqui há santuário, altar e os que nele adoram ao Senhor. E quem quiser buscar Deus dessa maneira, sabe onde tem. É a vida da igreja. Eu espero, irmãos, que essa palavra tenha aberto os seus olhos e possa ter encorajado você a buscar o Senhor com mais seriedade. Não faça nada das coisas do Senhor superficialmente. Vamos aprofundar. Nossa experiência com o Senhor precisa aprofundar. A palavra profética, você precisa aprofundar. O alimento diário não seja lido de uma maneira superficial. Tudo que fazemos das coisas do Senhor tem que ter profundidade. E assim, irmãos, logo, logo, o filho varão estará pronto para ser arrebatado ao trono de Deus. E eu quero fazer parte dele. Jesus é o Senhor.